Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo à live quinzenal do Centro Espírita Allan Kardec, o Papo Espírita, onde nós analisamos uma notícia, damos indicação de livros, uma música, lembramos os fatos que aconteceram na história do Espiritismo e, iniciando o nosso trabalho, vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do espírito, perdoa nossas dívidas, à medida em que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Estamos aí às vésperas do Natal. No dia 25 de dezembro, nós lembramos o nascimento de Jesus. E a notícia que analisamos hoje tem como título: O Natal está vivo em Timbé do Sul. No próximo dia 20 de dezembro, mais programação de Natal abrilhanta a cidade de Timbé do Sul. Na Praça Central, a partir das 14 horas, acontecerá a Tarde Mágica da Cersul, com a apresentação da banda do Papai Noel e Duendes, e também a chegada do Papai Noel eletricista, que chegará de Paratrike. Teremos brinquedos, diversões e atrações para as crianças. Natal nos lembra a figura do Papai Noel, nos lembra os presentes, nos lembra a ceia de Natal, mas o acontecimento mais importante é o nascimento de Jesus. Ele é tão importante que para nós ocidentais dividiu a história do mundo em antes e depois de Cristo. Mas cada povo, cada religião vê Jesus de uma maneira diferente. No judaísmo, ele reconhece a figura de Jesus como um judeu. Assim, o era bastante influente no seu período. No islamismo, a figura de Jesus não é suscetível à idolatria. Jesus também está presente na crença islâmica, porém, como um dos profetas de Alá, que é o Deus maior e único, que por sua vez teria profetizado a vinda de Maomé, o último profeta. Na Umbanda, os cultos afros, quando vieram com os negros para o Brasil, eles se viram obrigados a colocar no lugar dos seus deuses os santos católicos. Então, na Umbanda, Jesus é Oxalá, que é o Criador do mundo. No hinduísmo, na literatura hindu, a tradição insiste que Jesus visitou a Índia durante o reinado do rei Shalivahan, e, de acordo com esses relatos, Jesus disse que ele era Us Asaf, ou seja, passou a ser conhecido como Issa Masih, ou seja, Jesus o Messias. Encontra-se essa afirmação em escritos que supostamente datam do ano de 115 depois de Cristo. A respeito de Jesus ser colocado como um dos três da Santíssima Trindade, Pilatos, se reportando a Tibério, que era o imperador romano, relatou que Jesus ressuscitou, Jesus teria feito milagres. Então Tibério, que sofria de uma doença crônica, teve a ideia de transformar Jesus em Deus. Só que essa prerrogativa era exclusiva do Senado romano. Então, Tibério enviou uma mensagem ao Senado pedindo que declarassem Jesus como Deus, mas infelizmente não aconteceu, porque, sendo a Judéia um país periférico do Império Romano, os senadores não aceitaram a solicitação de Tibério, porque Jesus era quase que um ilustre desconhecido. Mas
No ano 325 depois de Cristo, não, desculpem, no primeiro concílio de Nicéia, Jesus foi elevado à terceira pessoa da Santíssima Trindade, com o catolicismo copiando as trindades das religiões politeístas, assim como Brahma, Shiva e Vishnu é a trindade dos hindus. Osíris, Ísis e Horus é a trindade dos egípcios politeístas. Ea, Ishtar e Tammuz é a trindade dos babilônios. Zeus, Baal, Astarte e Adonis, não, Zeus, Demétrio e Dionísio era a trindade grega, e Baal, Astarte e Adonis era a trindade dos assírios. Então, a Igreja Católica, a partir do Concílio de Nicéia, passou a ter uma trindade semelhante às trindades politeístas. E como o Espiritismo vê Jesus? A principal resposta dos espíritos acerca de Jesus está no Livro dos Espíritos, na questão 625. Kardec pergunta aos espíritos qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de modelo e guia. Olhem só a pergunta de Allan Kardec. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de modelo e guia? E a resposta dos espíritos foi sucinta. Eles responderam: vede Jesus. E Kardec comenta essa resposta dizendo o seguinte: Kardec é para o homem o tipo de perfeição moral que pode aspirar a humanidade na Terra. Deus nos ofereceu como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino. Então, aqui nós percebemos que a resposta dos espíritos coloca Jesus como animado pelo Espírito Divino. E nós precisamos nos reportar a Allan Kardec novamente, entre as perguntas 100 e 113 do Livro dos Espíritos. Kardec nos apresenta as três categorias dos espíritos. Primeiro, na base da pirâmide, nós temos os espíritos imperfeitos, e somos todos nós. Acima dos espíritos imperfeitos estão os bons espíritos, que são aqueles que somente praticam o bem. Exemplo de bons espíritos, nós temos um Martin Luther King, um Divaldo Pereira Franco, um Chico Xavier, uma Irmã Dulce, uma Madre Teresa de Calcutá, enfim, espíritos que passaram pelo planeta fazendo bem e são os bons espíritos. Mas, no topo da hierarquia, nós temos os espíritos puros, ou seja, aqueles que começaram como imperfeitos, evoluíram, transformaram-se em bons espíritos, evoluíram um pouco mais e são os espíritos puros, ou seja, espíritos que atingiram o topo da evolução, não precisam mais reencarnar e são, sob a coordenação de Deus, espíritos que comandam a evolução dos destinos do universo. E o Espírito Emmanuel, pela psicografia do Francisco Cândido Xavier, no livro A Caminho da Luz, coloca, no capítulo 1, que existe uma comunidade de espíritos puros que coordena a evolução do sistema solar. Ou seja, cada planeta do nosso sistema solar tem um espírito puro comandando a sua evolução, e Jesus é o responsável pelos destinos da Terra. Explica um pouco mais ainda Emmanuel, que desde o início da formação da Terra, Jesus está no comando da nossa organização e também da nossa evolução. Então, quando a gente tenta compreender um pouco mais
Jesus como espírito puro, nós nos valemos do comentário de Allan Kardec, na questão número 540 do Livro dos Espíritos, que diz assim: e assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo até o arcanjo que começou como átomo. Então a gente percebe que a Terra não, o universo é composto de três coisas: Deus, Espírito e matéria. E o princípio espiritual, ele começa a estagiar lá no mineral, evolui um pouco, chega no vegetal, evolui um pouco mais, chega no reino animal, e finalmente, quando chega no reino nominal, ele adquire o livre-arbítrio, ou seja, a capacidade de tomar suas decisões, mas também ele tem a responsabilidade sobre seus atos. Então, Jesus passou por todas essas etapas da evolução e está coordenando a evolução do planeta Terra. E Allan Kardec comenta mais sobre Jesus no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele nos fala das três revelações: a primeira através de Moisés, a segunda através de Jesus e a terceira através do Espiritismo. Então, Jesus veio nos trazer a segunda revelação, ou seja, nos trazer e exemplificar a lei de amor, que é a lei que rege os destinos da Terra e também de todo o universo. Depois, Allan Kardec também fala sobre Jesus no livro Obras Póstumas e também na Gênese. Na Gênese, ele coloca que Jesus era médium de Deus, ou seja, não era médium dos espíritos, ele auria suas energias diretamente de Deus. Vamos agora às nossas efemérides espíritas, ou seja, os fatos importantes que aconteceram durante a história da humanidade. Nós tivemos, no dia 11 de dezembro de 1761, nasce em Salvador Joana Angélica, uma das reencarnações de Joana de Ângeles, espírito que se comunicava através de Edivaldo Pereira Franco e nos legou um trabalho extremamente importante que nós chamamos de a série psicológica. No dia 11 de 12 de 1847, a família Fox transfere-se para Hydesville, passando a morar na casa que seria palco dos memoráveis fenômenos de efeitos físicos que deram início, podemos dizer assim, a uma invasão organizada dos espíritos para depois Allan Kardec codificar a doutrina espírita. A respeito do nascimento de Jesus, é importante a gente lembrar que ele não nasceu no dia 25 de dezembro, não. Quem nasceu no dia 25 de dezembro foi o deus Mitra, de uma religião importada ali do Oriente Médio, trazida pelos soldados romanos, que teria nascido no dia 25, chamado de o Sol Invencível. Então, o nascimento de Jesus, que provavelmente foi em abril, foi trazido para o dia 25 de dezembro, que é o solstício de verão. Outras práticas do mitraísmo também foram absorvidos pelos nossos irmãos católicos, como a noção de mediador entre os homens e Deus, que era uma das atribuições do Deus Mitra, a ética do bem contra o mal, que também era um princípio do mitraísmo, e também os templos do Deus Mitra foram requisitados pelos cristãos. Então, a grande pergunta é: quando nasceu Jesus? Será que ele já nasceu para nós? Para Paulo, Jesus nasceu quando ele encontrou ele na estrada de Damasco. A partir dali, Jesus nasceu no seu coração. Para o apóstolo Pedro, Jesus nasceu quando ele se deu conta que, na noite que Jesus foi preso, ele negou Jesus 3 vezes. A partir daí, nunca mais ele negou Jesus. Para Zaqueu, o publicano,
Jesus nasceu no momento em que ele estava subido numa árvore, vendo Jesus passar, e Jesus disse para ele que naquela noite estaria na sua casa. E eu pergunto para você: Jesus já nasceu no seu coração? Provavelmente ainda não. Então, encerrando, eu agradeço a todos pela companhia, desejo um Feliz Natal, que nesse Natal, além dos presentes, da ceia, lembremos do aniversariante, façamos uma oração, um agradecimento por ele ter vindo ao planeta nos trazer o seu evangelho e principalmente nos exemplificar a lei de amor, e vamos tentar colocar em prática seus dois mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo. Então, encerrando, eu compartilho com vocês uma música com o título da nossa palestra Como a Humanidade Vê Jesus. Nos antigos tempos, o nome surgiu, o filho de Israel, cuja luz reluziu e amor, como mensageiro de amor, guardando eis a verdade do Senhor. Vem Jesus, caminho de paz, luz que consola e sempre retraz, guia divino amor que conduz nossa alma, renasce ao paz. Nos cantos do Oriente sua voz ecoou, e o Hindu chamou de mestre que amou na Umbanda Oxalá. Pureza brilhar, reflete o Cristo que vem consolar. Vem Jesus, caminho de paz, luz que consola e sempre retraz, guia divino amor que conduz nossa alma, de paz, luz que consola e sempre retraz, guia divino amor que conduz nossa alma, renasce ao serviço da luz. Kardec revela o Espírito em missão, guia e modelo da nossa evolução, puro e perfeito enviado do Pai, luz que protege e nunca se vai. Jesus, caminho de paz, luz que consola e sempre retraz, guia divino amor que conduz nossa alma, renasce ao serviço da luz. Quando buscamos no íntimo a dor, ele renasce em semente de amor, e sua presença suave conduz a alma que acende ao encontro da luz. Obrigado a todos e que a paz do Mestre Jesus esteja com vocês. Um Feliz Natal e até o próximo Papo Espírita